Então, boa noite a todos e todas. Damos início hoje, né, ao nosso primeiro episódio desse conjunto de lives que faremos sobre temas atuais e relevantes sobre a área da educação física. Temos a honra aqui de receber nesse primeiro dia a professora Camila Brandão, professora do Departamento de Educação Física, chefe do Departamento de Educação Física, diretora eleita da nossa unidade de Divinópolis, né? Então, estendo aqui meus parabéns para Camila, que a gente já conversou semana passada, mas realmente, né, um marco importante para o nosso curso e para a nossa unidade, e que bom que a gente está fazendo a live também depois dessa eleição da Camila, então, muito feliz de ter você aqui conosco, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado a todo mundo que veio aqui nos assistir. Espero eu que não apenas pelos certificados, né, mas também pelo conteúdo, pela conversa que a gente vai ter aqui hoje. Quero aproveitar, né, para agradecer também Camila e Jennifer, que são nossas voluntárias aqui no projeto Movimenta Ciência, que é um projeto de divulgação científica que a gente tem na unidade e que trabalharam, né, bastante aqui para a gente conseguir colocar essa live no ar. E eu até estava comentando antes com o pessoal que, por ser a primeira vez, muitas das coisas que a gente está fazendo aqui são testes ainda. Então, se sair alguma coisa do script, né, vocês nos perdoem, mas a gente está testando algumas ferramentas novas, né, para tentar aí atender as demandas desse projeto da melhor maneira possível, né? Rafael e Emanuel também trabalharam com a gente nos bastidores, mas não vão poder se manifestar aqui hoje, porque não conseguiram, né, estar presentes. Mas aí, diante disso, só quero relembrar o formato rapidamente. Então, teremos em breve, né, até 30 minutinhos aí para Camila fazer uma exposição inicial sobre esse tema que ela vai trazer para a gente, que é a atividade física na prevenção de doenças. Passado esse momento, né, a gente tem aí um tempo para vocês fazerem perguntas e a Camila poder responder essas perguntas. E acho que o principal disso é a gente pensar que são temas que podem extrapolar muitas das vezes aqueles conteúdos de sala de aula, né? Então, às vezes a ementa da disciplina não permite, o tempo da disciplina não permite, a lógica, né, da sala de aula não permite, aqui a gente tem a possibilidade de extrapolar isso um pouquinho, tá bom? Então, dito isso, passo a palavra para as meninas, mas antes só, né, deixar o recadinho para vocês que os certificados a gente vai entregar para vocês com até uma semaninha de prazo, até por ser a primeira vez também. Tem umas coisas na plataforma que a gente tem que testar sobre emissão de certificados, né? Mas aí, dentro de uma semana, certamente a gente entrega para todos vocês, desde que tenham se inscrito anteriormente e assinem a lista de presença que a Jennifer vai passar por aqui, tá bom? Então, Jennifer, passo a palavra para você agora, posteriormente para a Thalita, e aí depois a gente começa aí com a Camila falando com a gente. Pode ser? Pode ser. Boa noite a todos que nos assistem, a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que esse vai ser um evento que vai enriquecer ainda mais a nossa formação. Meu nome é Jennifer, eu sou discente de Educação Física do terceiro período e estou junto com o professor Mauro, a Thalita e os demais colegas no projeto de extensão Movimento e Ciência. Primeiro, eu quero agradecer ao professor Mauro pela oportunidade, que vai ser uma experiência muito enriquecedora e, ao mesmo tempo, desafiadora para a minha formação, e também a professora Camila pela disponibilidade de estar aqui com a gente e desejar as boas-vindas a todos que nos assistem. Agora eu passo a palavra para a Thalita. Boa noite, pessoal. Acredito que tem bastante gente aqui da minha sala também, né? Nós estendemos aí o convite para várias pessoas. Bom, eu sou Thalita, do primeiro período de Educação Física. Mauro também é meu professor, na matéria de Lazer e Sociedade. E, bom, hoje nós vamos estar aqui, eu e Jennifer, nós vamos estar aqui mediando essa live. E, bom, primeiramente eu quero agradecer a presença de cada um que está presente aqui, porque realmente esse evento vai ser algo assim novo para nós, né? E também novo para a nossa área. É algo realmente que nós pensamos com muito carinho e
é algo que também vai agregar muito para nós, né? Temos aí como convidada a nossa querida professora Camila Brandão. Depois nós vamos passar para ela para estar se apresentando também. E, pessoal, informações rapidinhas aqui sobre a live, né? Acredito que vocês também já saibam. Terá meia hora, dentro dessas meia hora, doenças como obesidade e doenças cardiovasculares. E depois ter uma hora também para estar tirando dúvidas. Então, quem pega um caderno, se tiver no notebook também é interessante, sabe, ter um bloco de notas aí, porque realmente vamos ter conteúdos aqui enriquecedores e vai agregar muito no conhecimento de vocês. Então, já fica de chave aí. Quem tiver uma dúvida, às vezes está aqui assistindo a live, mas na hora de tirar a dúvida, esquece. Então, já fica aqui com uma caneta, um papel na mão para estar tirando essas dúvidas. E, bom, acho que até o momento é isso, né? Eu retorno a palavra aí para o Mauro. Perfeito, obrigado. Thalita, Camila, com você. Bom, vamos lá, gente. Deixa eu ver se eu ainda lembro como que eu coloco o slide aqui. Porque eu fui a professora que não quis saber de Teams mais depois da pandemia. Vou Deixa eu tentar ver se eu colocar, é, vou no tentar colocar minha compartilhar janela. aqui. Ah, tá. Vamos ver se vai dar certo. Vocês estão vendo? Sim, Deu? sim. Deu. Camila, Ah, eu vou aí nesse momento, né? Todo mundo vai desligar a câmera, fica só você para ficar o foco em você, e aí depois, quando finalizar essa parte, né, a gente volta e quem se sentir à vontade para abrir, pode deixar aberto. Bom, tá bom. Eu não tô. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Não tem aquela forma de compartilhar que eu consigo ver vocês, não tem? Não é janela, é uma guia? não sei, viu, Camila? Eu acho que aqui não. Aqui, quando se colocou Não? para compartilhar, só vê a apresentação. É, não tem uma parte, uma forma que a gente fica dentro do negócio? Eu acho, Bom, tem. Ah, não, pera. Tenta agora. Eu mudei aqui, tem um modo de apresentador, eu coloquei lado a lado. Tenta agora que pode ser que ter. Tenta aí. não, acho que não. Mas fica assim. Eu não vejo vocês, qualquer coisa vocês me interrompem. Ok. Opa, agora não deu certo, não. Eu saí da página. Vocês estão vendo meu compartilhamento? Sim. Não? Sim, Ah, Tá então aparecendo peraí. aqui certinho, Camila. E eu que não estou vendo vocês. Peraí, que eu já entendi aqui o negócio. Tá. Estão vendo minha tela, né? Sim. Uhum. E eu estou passando, tá vendo certinho, né? Isso, Isso. sim. Então tá bom. Então, qualquer coisa vocês me interrompem, tá? Posso ir? Ok, vai lá. Pode sim. É porque eu não estou vendo vocês. Nós Ai, ai. estamos vendo Bom, você e sua apresentação, Camila. então tá bom. Então eu vou seguir. Beleza. Obrigada. Bom, boa noite a todos, a todas, né? Muito bom ver esse movimento, ver os alunos, né, desde o primeiro período, entusiasmados a participarem, a fazerem, né, todas essas ações. Acho que esse projeto, né, Movimenta Ciência, ele é muito importante, né, para a gente divulgar, né, tudo que a gente tem feito, né, eu sempre falo isso para o Mauro, e então nós tivemos aí, né, o ano passado a publicação do livro, esse ano a sequência de lives, isso com certeza engrandece muitos professores que estão no nosso curso, né, no nosso departamento, e faz essa movimentação dos alunos, né? Quem já foi meu aluno, quem está com meu aluno, sempre me escutou sobre essa necessidade que eu sinto dos nossos alunos da educação física
serem mais participativos, serem mais ativos, né, nas diversas ações da universidade, viverem a universidade realmente. Então, agradeço e parabenizo vocês por esse movimento, né? E agradeço por ser a primeira aí a iniciar essa leva de lives, né? Espero que a gente consiga cumprir aí com as expectativas. Eu tentei trazer algumas coisas, né, básicas e um pouco específica. Algum pessoal que já passou pela fisiologia do exercício vai lembrar de algumas coisas que eu falo. Mas é uma temática que para mim é muito cara, porque eu gosto, né? Eu trabalho com obesidade, eu trabalho, né, com as doenças crônicas, então, com o exercício físico na prevenção dessas doenças, no tratamento dessas doenças. Então, é uma temática que, se me deixar, eu vou ficar falando até amanhã, tá? Mas eu prometo que eu vou tentar cumprir o meu prazo de 30 minutos. Então, com esse título, né, Atividade Física na Prevenção de Doenças, como obesidade e doenças cardiovasculares, eu não vou entrar especificamente em todas as doenças cardiovasculares, mas vou trazer uma pincelada sobre elas, tá bom? Primeiramente, vou me apresentar. Eu acredito que grande parte me conheça, mas, né, eu sou a professora Camila, tenho a formação em Educação Física e com especialização em Exercício Físico e Nutrição pela UFMT, então eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Lá eu também fiz o meu mestrado em Educação Física, depois eu fui fazer o doutorado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP. Morei, né, um ano fora, na França, voltei, fiz um pós-doutorado pela Faculdade de Medicina também, e aí eu vim para Divinópolis em 2020, né, quando eu assumi pelo concurso. Atualmente eu sou docente colaboradora no programa de pós-graduação lá na USP e também docente do nosso programa, recém-aprovado, né, e que temos a honra, né, de ter vários professores da educação física nesse programa, né? Hoje, 6 docentes dos 12 docentes são da educação física, que é em biociências e saúde humana, então isso é muito importante para o nosso curso, né? Estou como chefe do departamento de educação física e fui aí recentemente eleita para assumir a direção da UENG entre 2025 e 2029, assumir um novo desafio, né? Então, pensando na temática, voltando lá, então, para o que a gente combinou, para o que vocês me convidaram a me falar, que é sobre a atividade física na prevenção de doenças. Primeiro, eu preciso dizer, né, a relevância do exercício físico no manejo e prevenção de doenças, né? Hoje, cada vez mais tem sido trazido essa importância. Hoje a gente se fala, né, sobre o exercício físico como um tratamento não medicamentoso. E aí eu já lanço essa pergunta para vocês. Vocês sabem por que é um tratamento não medicamentoso, né? E é considerado não medicamentoso porque não é uma pílula que a gente toma e no outro dia a gente está sarado. A gente precisa dessa pílula continuamente, cronicamente, todos os dias, né? Então, os efeitos do exercício, ele está condicionado à sua prática, né? E aí existem mecanismos, né? Diversos mecanismos, que é claro que vocês vão aprender ao longo de todo o curso, sobre como tanto a atividade física ou o exercício físico, eles podem aprimorar a saúde, a aptidão física, e como eles têm esse potencial de reabilitação de diversas doenças, né? E dentro desses mecanismos a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes disso, eu preciso falar que a falta da prática do exercício físico, onde estão associados tanto o comportamento sedentário como o sedentarismo, né? Existindo uma diferença entre eles. Sedentarismo é quando a gente não tem nenhuma prática de atividade física, eu não cumpro, né, a meta de 3 vezes por semana, pelo menos 30 minutos, ou de 150 minutos de exercício na semana. Enquanto comportamento sedentário envolve todas as atividades em que eu estou sentada ou em movimento, em posição sentada, né? Ou em uma posição que eu gaste o mínimo de energia. Então, eu posso ser uma pessoa ativa,
ou seja, eu cumpro o meu nível de atividade física semanal, faço mais de 150 minutos de atividade física durante a semana, mas eu posso ter um alto comportamento sedentário, em que eu passo o dia inteiro sentado na frente do computador, por exemplo, e só no final do dia eu vou lá e faço 30 minutos de exercício físico. Então, ambos, eles estão relacionados, ambos são relacionados como fator de risco para inúmeros desenvolvimento de doenças. E hoje a gente sabe que a cada 4 docentes, ou adulto, ou 4 a cada 5 adolescentes que não praticam atividade física suficiente, isso gera um custo de saúde pública muito grande. Então, tanto o sedentarismo quanto o comportamento sedentário, ele traz consigo um fator de risco para o desenvolvimento de inúmeras doenças, porque a gente sabe que as doenças crônicas não transmissíveis hoje, elas têm como consideração o estilo de vida o principal fator de risco, e aí a prática de atividade física ela interfere totalmente no estilo de vida. Então, considerando isso, o sedentarismo ele passa a ser esse fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas, né? E no Brasil a gente tem observado. Deixa eu colocar um. No Brasil, a gente tem observado que de 2006 a 2023 houve uma leve queda desse sedentarismo, dessas pessoas que praticam atividade física de nível insuficiente. Então, vamos pensar ali de 60% de 2006, caiu ali para 43% e de 40% para 29%. Isso mostra que as pessoas elas estão mais preocupadas e tem sido intensificada essa necessidade da prática de atividade física. Quando a gente fala da prática de atividade física, é a prática de maneira geral, né? Porque existem diferença entre a atividade física e o exercício físico, né? A atividade física ela é qualquer movimento corporal e eu posso utilizar ela como lazer, como transporte. Então, o tempo que eu vou, se eu gasto 10 minutos da minha casa até a universidade caminhando, eu estou praticando atividade física como transporte. O exercício físico, ele é um momento em que eu planejo, né? Então, é o exercício planejado, programado. Então, eu vou para a academia fazer o treinamento de força durante 40 minutos. Isso é exercício físico. Então, a gente pode aí dizer que ambos eles são importantes, né, para a saúde da população, tanto a atividade física quanto o exercício físico. Mas a gente sabe que a gente precisa do exercício físico para trazer melhoras de capacidades físicas, melhoras da aptidão física, porque hoje a gente sabe também que a aptidão física ela é um importante protetor contra doenças crônicas não transmissíveis. O que é aptidão física? Está muito relacionado à maneira, o desempenho que eu consigo desenvolver ao longo do meu dia. Então, o fato de eu conseguir sentar e levantar com mais facilidade, subir uma escada com mais facilidade, sem ficar ofegante, significa que eu tenho uma boa aptidão muscular ou cardiorrespiratória. Então, isso vai afetar as atividades de vida diária. Então, ser fisicamente ativo é fundamental para a saúde e o bem-estar e pode adicionar anos à vida e vida aos anos. Ou seja, porque não adianta eu pensar numa longevidade que a gente observa atualmente, em que as pessoas elas têm envelhecido por mais tempo. Então, né, a gente observa a mudança da curva, né, onde as pessoas elas chegam a mais idades, mas sem uma qualidade de vida. Para que eu tenha essa longevidade saudável, é importante a prática da atividade física. Então, a atividade física regular é cada vez mais importante na prevenção global de doença, na reabilitação após uma lesão ou como terapia coadjuvante para inúmeros distúrbios clínicos, né? E toda atividade física é benéfica e pode ser realizada como parte de trabalho, esporte, lazer, transporte. Pode ser por meio de dança, brincadeiras, tarefas domésticas, né? E hoje, inclusive, mais cedo eu dei uma aula para um grupo de médicos e eles me perguntaram, para pessoas com obesidade, se eu fosse indicar qual é o melhor exercício,
A minha fala é sempre o exercício que a pessoa vai fazer. O melhor exercício é aquele que a pessoa consiga se manter constante. Se a pessoa gosta de dançar, é lá que ela tem que ir. Se a pessoa gosta de nadar, é ali que ela tem que fazer. É claro que a gente aprende ao longo da faculdade que existe uma carga de treinamento, que a gente precisa se precaver, tem todo um processo de prescrição, uma periodização do treinamento. Mas aí eu tenho que trabalhar essa periodização do treinamento, essa prescrição, dentro da prática do exercício que a pessoa vai se sustentar. Não adianta eu falar que o treinamento de força é o melhor exercício, sendo que a pessoa não gosta e ela não vai realizar. E aí, baseado nisso, né, a Organização Mundial de Saúde ela tem intensificado cada vez mais sobre a prática da atividade física e tem aí inúmeras recomendações. E hoje a recomendação, né, para que a pessoa seja considerada ativa, ela precisa realizar pelo menos 150 minutos de atividade durante a semana, de intensidade moderada a intensa, ou pelo menos 75 minutos de alta intensidade. E uma coisa que eu sempre gosto de trazer, esses 6 pontos, é sobre esses itens, né, que falam que a atividade física ela é boa para o coração, corpo e mente. A gente sabe, quem realiza, né, qualquer tipo de exercício físico consegue compreender isso, que qualquer quantidade de atividade física é melhor do que nenhuma, e quanto mais, melhor, que vai muito ao passo de todo passo conta. Então, a gente precisa estimular cada vez mais a quebra de comportamento sedentário, não apenas de sedentarismo. Então, como eu disse no início da aula, não adianta eu passar o dia inteiro sentado na frente do computador sem ter quebra desse tempo sentado e no final do dia eu ir lá e realizar 50 minutos de exercício físico. Então, toda atividade física conta, é importante fortalecimento muscular e muito comportamento sedentário pode ser prejudicial à saúde. Hoje os estudos já têm mostrado que mesmo que a pessoa passe o tempo todo no comportamento sedentário e faça o exercício no final do dia, ele também é prejudicial. Então, não tenho que pensar apenas no sedentarismo, tenho que atingir apenas os 150 minutos de atividade na semana. Eu tenho que quebrar o comportamento sedentário ao longo do dia. E todos podem se beneficiar com o aumento da atividade física e redução desse comportamento sedentário. E hoje já é muito estabelecido que há redução de custo com saúde pública quando eu tenho pessoas e populações mais ativas, né? E essa é algo que a gente tem que continuar lutando pelo nosso espaço enquanto profissionais de educação física, principalmente associada à saúde pública, né? Em diversas cidades, vou dizer aqui de Divinópolis, a gente não tem, né, o profissional de educação física ali, junto à estratégia de saúde da família, ou junto aos postos de saúde. E aí, então, quanto que eu tenho que fazer, professora? Qual que é o melhor? Como que eu faço, né, quando a gente traz lá o tema da aula, atividade física para prevenção de doenças? Que tipo de atividade física que eu tenho que fazer? Aí eu volto para a minha fala anteriormente. A gente tem que fazer aquilo que o indivíduo vai continuar desenvolvendo, vai continuar continuamente, cronicamente. Por quê? O efeito do exercício, ele é condicionado à sua execução. Não adianta eu passar 8 semanas realizando exercício, eu vou ter os meus efeitos ali e depois eu não fazer mais. Os efeitos, eles vão acabar, né? Então, eu gosto muito de dizer que a saúde, ela não necessariamente ela caminha para o lado da estética e nem para o desempenho esportivo, né? Eu sempre digo que o atleta de alto rendimento, ele é super-herói, e nós somos meros mortais. Por quê? O atleta de alto rendimento, ele também traz consigo a carga do treinamento altíssima, e isso pode trazer alguma deterioração da sua saúde. Então, não necessariamente o atleta de alto rendimento, ele é extremamente saudável. E não necessariamente quando eu busco a prática do exercício por foco da estética, eu também estou ganhando saúde. Mas, quando eu busco a saúde, automaticamente eu vou trazer comigo a estética e eu vou trazer comigo o desempenho físico. Então, o nosso foco tem que ser sempre voltado à saúde. E quanto, professora? Qual? Aí a gente sempre fala dos princípios de treinamento que vão estar associados à carga de treinamento. Eu trabalho com saúde,
eu utilizo muito esse termo, dosagem. Porque quando a gente vai no médico, ele vai lá e prescreve 50 miligramas de nimesulida, com mais 1 grama de, sei lá, qualquer outro medicamento. Aí a gente sai com essa receita do médico, vai na farmácia, compra, toma um antibiótico por 7, 14 dias e estou curada, né? E aí, com o exercício físico, a mesma coisa. Nós, profissionais de educação física, vamos lá, prescrevemos um treinamento baseado nos princípios do treinamento, onde eu adequo toda essa carga, ou seja, eu adequo volume, frequência, intensidade, né? E essa adequação, ela é uma dosagem. Eu vou lá e doso a necessidade do exercício para aquele indivíduo. E aí é importante eu dosar o exercício em que seja viável, que seja eficaz e que a pessoa dê continuidade. Então, qual é o melhor? Eu sempre lembro, é o que a pessoa vai fazer diariamente, semanalmente, cronicamente. E aí, a partir do momento que o indivíduo começa a execução desses exercícios, ou começa a execução de qualquer tipo de exercício, isso vai demandar energia. Para que eu tenha energia, o famoso ATP, que quem não passou por fisiologia do exercício está passando por bioquímica e já aprendeu o que é ATP, sabe que para que ocorra ATP, o nosso corpo ele faz inúmeras alterações, ajustes fisiológicos para então vir a ter essa energia, né? E aí, quando eu faço qualquer tipo de contração muscular, eu preciso de energia. E quanto maior o nível de contração muscular, mais energia eu vou precisar. E aí, quando eu tenho, então, essa demanda energética aqui, automaticamente o meu músculo esquelético, ele vai passar a ter maior consumo de glicose, ele vai passar, então, a ter maior oxidação de glicose e processo de glicólise, ou seja, regeneração do glicogênio e quebra desse glicogênio. Ele vai passar a utilizar mais a gordura intramuscular, fazendo com que eu tenha maior utilização de gordura como substrato energético. Para o quê? Para produzir o famoso ATP, para produzir energia. Porque para eu ter ATP, eu preciso de substrato. Quem são os nossos substratos? Glicose, glicogênio e lipídios. Os lipídios estão armazenados aonde? No tecido adiposo. Então, eu vou lá e utilizo esse lipídio, quebro o triacilglicerol para, então, formar mais ATP. Então, a demanda de energia, eu preciso de mais ATP, eu vou lá no tecido adiposo, cutuco o tecido adiposo e faço com que seja produzido mais ATP. Consequentemente, eu também vou lá no fígado, e aí, lá onde eu tenho estoques de glicose, estoques de glicogênio, e aí eu preciso do fígado para manter os meus níveis de glicemia dentro do normais quando eu estou em prática de exercício físico. Só que para eu transportar tudo isso aqui para gerar energia, eu preciso do fluxo sanguíneo. Consequentemente, eu vou ter aumento do fluxo sanguíneo, isso vai ocorrer uma vasodilatação, fazendo uma facilitação da passagem do fluxo, ou seja, porque oxigênio e os substratos, eles são transportados a partir da circulação sanguínea. E aí eu também tenho uma normalização lá no pâncreas. Lá no pâncreas eu consigo liberar mais glucagon e menos insulina, o que normalmente há uma desregulação em pessoas sedentárias, principalmente quando vem algum tipo de doença crônica, como obesidade. E o meu sistema cardiovascular ele vai ter uma melhor forma, uma melhor performance. Eu vou conseguir bombear o meu coração com maior facilidade para estimular o fluxo sanguíneo. Então, o fato de eu precisar de mais ATP para sustentar a contração muscular, isso vai estimular todos esses órgãos para que eu consiga produzir mais ATP. Isso eu tenho com uma adaptação aguda. O que é adaptação aguda? Eu fui lá hoje e fiz o exercício. Em um dia, eu tenho uma adaptação quanto a isso. Se eu passar a fazer isso todos os dias, que a gente traz de adaptações crônicas, tudo isso se prevalece e os efeitos continuam
aumentando. E aí eu vou ter aumento de VO2 máximo. O que é VO2 máximo? Aumento da capacidade máxima de usar e transportar oxigênio. Então, eu vou conseguir subir e descer a escada mais rápido sem ficar muito ofegante, né? Eu vou ter um fluxo sanguíneo mais facilitado, eu vou utilizar o tecido adiposo, os lipídios com maior facilidade, consequentemente vem perda de gordura corporal, vem a hipertrofia muscular. Então, eu vou conseguir trazer adaptações ao longo do meu corpo durante a prática do exercício físico. E aí, então, a gente costuma dizer que o exercício físico, ele promove, né, uma variedade de liberação de moléculas. E assim como existem vários órgãos endócrinos, né, no nosso corpo, como o pâncreas, né, que liberam aí os hormônios, que a gente já conhece, o pessoal está passando por bases fisiológicas, pessoal que já passou por fisiologia lembra, o nosso músculo esquelético, ele também libera várias moléculas que são similares a hormônios. E aí, aqui nessa figura, essas são algumas delas. Tá? Tem uma que é muito famosa, eu sempre falo dela, que foi parar no Jornal Nacional, lá na época da pandemia, chama a irisina. A irisina ela foi descoberta em 2012 e ela foi descoberta como uma molécula do exercício físico, em que ela só é liberada quando eu contraio o músculo esquelético. Assim como essas outras, elas são liberadas quando ocorre contração de músculo esquelético. E aí, quando eu faço essa contração, eu ativo, né? Então, quando eu faço o exercício, eu contraio o músculo esquelético, eu ativo as famosas catecolaminas, né? Que são ali os ativadores, né? Do nosso adrenalina e noradrenalina, que vão ativar o meu sistema cardiovascular, o meu sistema nervoso periférico, e vai percorrer todos esses órgãos, fígado, pâncreas, tecido adiposo, o fluxo sanguíneo, né, os vasos sanguíneos, para poder, então, sempre liberar mais energia, para que consiga produzir mais ATP. Em consequência disso, é o que eu disse, eu vou ter aumento de mobilização intramuscular de gordura, aumento da utilização de gordura, aumento do consumo de glicose, aumento da sensibilidade à insulina, aumento de massa muscular. Todos esses efeitos que a gente observa aqui vai me promover uma redução de resistência à insulina, redução de diabetes, doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, obesidade e mortalidade. Então, a contração muscular vai me demandar energia, e essa energia vai cutucar os diversos órgãos do nosso corpo, fazendo com que ocorram esses efeitos, então, proteção e na proteção de doenças e também no seu tratamento. E aí, então, eu vou trazer especificidade agora sobre, né, a obesidade e as doenças cardiovasculares. A obesidade, ela é uma doença crescente no mundo como um todo. Hoje, no Brasil, mais da metade da população está como sobrepeso, e os dados da Organização Mundial de Saúde espera-se que em 2030 metade da população do mundo esteja com obesidade. Nossa, professora, mas não é simples tratar a obesidade, dar exercício e tirar a comida, já que ela está relacionada a esse balanço energético? Não. Não é simples. Seria muito simples se a gente focasse só nesse balançozinho aqui, ó, azulzinho. Consumo calórico, atividade física, metabolismo energético. A gente promover um metabolismo, um balanço energético negativo, onde eu gasto mais energia e consumo menos. Só que ela é tão multifatorial que tudo isso que a gente observa aqui, ó, a gente tem fatores ambientais, sociedades, fatores biológicos, e tudo esse conjunto vai trazer alteração lá na fisiologia do tecido adiposo. Então, quando eu tenho uma hiperplasia, uma hipertrofia do tecido adiposo a partir desse balanço energético positivo, a partir do momento em que passa-se a ter esse aumento de peso, eu começo a ter redução de sinalizadores de insulina. Tá vendo como nesse tecido adiposo aqui, que seria de uma pessoa de peso normal, eu tenho que, por exemplo, 3 sinalizadores de receptores de insulina. Nesse aqui,
eu só tenho um. Então, eu perco receptor de insulina, eu ganho processos inflamatórios. Então, assim como o músculo, ele também libera moléculas que vai percorrer todo o corpo, sinalizando os órgãos como bom, o tecido adiposo, ele também libera moléculas que vai percorrer todo o corpo, sinalizando os órgãos como ruim. Então, ele vai lá e promove, né, um processo que a gente chama de inflamação de baixo grau. Então, ele atrapalha, inclusive, nos níveis hormonais de saciedade, estimulando cada vez mais a fome, atrapalha em níveis hormonais de disposição, né? Vocês sempre devem ter ouvido assim, nossa, mas lá, ó, a pessoa é gordinha, tá com obesidade, assim, mas é preguiçosa, né? Não, mas não sai do sofá. Não. E isso é uma fala que a gente escuta muito da educação física, sobre a preguiça. Não, as pessoas que estão hoje com obesidade, elas não têm preguiça, elas têm um distúrbio neuroendócrino que impede essa vontade de sair do sofá. É uma doença séria, e que a gente precisa ter um olhar atento. E a gente nunca pode trazer esse estereótipo de preguiçoso, de falta de vontade, tá? Porque todas as alterações que o tecido adiposo promove influencia em todo o sistema corporal. E aí, como que eu tenho, então, que tratar essa prescrição de exercício físico para pessoas com obesidade, professora? Lembrando de novo, elas têm um distúrbio neuroendócrino e, em consequência disso, elas têm uma falta, uma dificuldade lá no processo metabólico de produção de energia. Então, o tecido adiposo ele se expande de tal forma que ele espreme as mitocôndrias, e essas mitocôndrias não conseguem transformar essa energia e utilizar essa energia adequadamente. Então, ele traz uma baixa eficiência bioenergética, consequentemente, vai influenciar tanto no processo de recuperação, quanto vai aumentar cada vez mais a ocorrência de fadiga. Então, as pessoas ficam mais fadigadas rapidamente. Por isso, eu preciso me atentar à carga de treinamento. Eu preciso pensar na dosagem do treinamento. Não adianta eu ir lá e dar um monte de exercício, pôr a pessoa para correr, fazer exercício de alta intensidade, ela não vai conseguir se recuperar adequadamente como uma pessoa que não tem obesidade. A perda de peso, ela depende de outros fatores que vão além do gasto energético pela atividade física, e ela ocorre a longo prazo. E não deve ser o foco do treinamento. Mas, Camila, quem tem obesidade, a primeira coisa que ela quer é perder o peso. Mas isso é a primeira coisa que ela quer, mas não deve ser a primeira coisa que nós, enquanto profissionais, devemos estimular. Tá, mas quais os benefícios que o exercício físico proporciona, independente da perda de peso? Eu posso ser uma pessoa saudável estando com obesidade? Hoje, os estudos mostram que existem aí pessoas com obesidade metabolicamente saudável e pessoas com obesidade que não são metabolicamente saudáveis. Então, sim, a gente pode tratar a obesidade principalmente pensando no sistema metabólico e não na perda de peso. Eu vou trazer para vocês aqui 3 exemplos de estudo, 2 estudos que eu desenvolvi, em que eu desempenhei lá um treinamento com um número de mulheres durante 8 semanas. E aí eu coletei uma amostra de tecido adiposo dessas mulheres antes, dei exercício 8 semanas e coletei essa amostra de tecido adiposo delas depois. E lá no tecido adiposo eu analisei um marcador que chama citrato sintase. A citrato sintase, ela está lá na entrada do ciclo de Krebs. É a porta de entrada, tem acetil-CoA, depois da acetil-CoA vem citrato sintase. Então, quanto mais citrato sintase, significa que mais ciclo de Krebs está sendo funcional, e o ciclo de Krebs ela ocorre dentro da mitocôndria. Então, significa que mais mitocôndria ocorre lá, tem. E aí, o que eu observei? Que depois do treinamento de 8 semanas, ocorreu um aumento da atividade de citrato sintase. Significa que essas mulheres passaram a ter uma melhor funcionalidade da mitocôndria. Mas, olha aqui o peso nessa tabela.
elas não perderam peso. O peso permaneceu de 86 a 87. Mas o que aconteceu além do peso? Esse RMR aqui significa gasto energético de repouso. Elas tiveram um aumento de 1.400 quilocalorias por dia para 1.790 quilocalorias por dia. Além disso, elas passaram a utilizar mais gordura como substrato energético. Lembra lá daquela figurinha que eu falei que quanto mais energia eu preciso, mais eu vou demandar do meu tecido adiposo? Então, isso aconteceu com essas mulheres. Elas demandaram mais energia porque aumentou o gasto energético aqui, e aí elas começaram a utilizar mais a gordura para a produção dessa energia. Então, isso foi bom. Significa que 8 semanas não foi suficiente para mostrar perda de peso, nem mudança de composição corporal. Mas, será que se elas continuarem esse treinamento para além das 8 semanas, quando eu tenho um aumento do gasto energético, um aumento da oxidação de lipídio, significa que elas vão vir a ter perda de gordura e elas vão vir a ter mudança de peso corporal. E é importante ressaltar que esse meu estudo, ele não utilizou nada quanto ao consumo alimentar. Eu só dei exercício, eu não mudei dieta dessas participantes. Além disso, esses dados aqui de baixo, eles representam capacidade cardiorrespiratória e força muscular. O que significa? Que elas melhoraram a aptidão física, tanto de cardiorrespiratória, aeróbio, quanto de força muscular. Então, essas mulheres, elas passaram a ter uma melhora do metabolismo e uma melhora da aptidão física. E isso já protege contra inúmeras outras doenças que podem vir pela obesidade. Esse outro estudo meu, eu ouvi o comprimento do telômero. Telômero, ele está lá no DNA e a gente mede esse telômero, que quanto mais, com o processo do envelhecimento, esse comprimento do telômero, ele encurta. E a obesidade, ela causa também o encurtamento do telômero acelerado. Então, causa um processo de envelhecimento acelerado pela obesidade. E o que a gente observou? Que a expressão gênica desse comprimento de telômero aumentou após as 8 semanas. E que pessoas que têm menor circunferência da cintura, maior o comprimento de telômero. Então, não houve perda de peso, mas houve mudança metabólica, e isso tornou essas mulheres mais saudáveis. E é essa revisão aqui do Steven Blair, que é um clássico aí da educação física, que nos deixou no ano passado, ele trouxe uma meta-análise comparando pessoas que têm obesidade, que são ativas, que têm um bom desempenho, e pessoas que têm obesidade, que têm um péssimo desempenho. Além disso, ele também comparou pessoas que têm obesidade com bom desempenho com pessoas de peso normal que têm um ruim desempenho físico. E ele observou nessa meta-análise que pessoas que têm um bom desempenho, que é nesse gráfico B, quanto mais próximo desse 1 aqui, ou quando ultrapassa para cá, significa que tem menor risco de mortalidade. Quanto mais próximo para o lado de lado 10, significa que tem maior risco de mortalidade, que é esse gráfico aqui está mostrando. Então, pessoas com obesidade, com ruim desempenho físico, têm maior risco de mortalidade. Pessoas com obesidade, mas com bom desempenho físico, têm menor risco de mortalidade. Então, o exercício físico ele pode promover inúmeras alterações metabólicas, consequentemente, benefícios para a saúde e, consequentemente, redução e proteção às diversas comorbidades associadas, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares. Eu não vou detalhar essa figura aqui, mas o que eu quero dizer com essa figura? Que hoje o American College, a Associação Americana de Ciências do Esporte, de Medicina Esportiva, traz recomendações para melhora no tratamento de perda de peso. Hoje, o tratamento mais eficaz é a cirurgia bariátrica. Além disso, a gente tem diversos medicamentos, né? E a recomendação em dietas, né, restritivas. Isso vai causar uma redução do consumo calórico. Quando eu tenho só redução do consumo calórico, eu vou ter uma perda da adiposidade, né, seja total, seja visceral,
Com a redução só do consumo calórico, eu vou ter também uma perda de massa magra. Só que quando eu faço a prática do exercício físico, eu vou ter um aumento do gasto energético e eu vou conseguir, com a prática do exercício físico, ou aumentar minha massa magra ou manter pelo menos inalterada. Então, se eu faço só uma dieta, se eu faço só cirurgia bariátrica, se eu tomo só o medicamento, eu vou perder peso, eu vou perder gordura, mas eu também vou perder massa magra. Mas se eu faço exercício físico, eu, além de perder o peso, perder gordura, eu pelo menos sustento a massa magra. E é importante sustentar a massa magra, porque com o processo de envelhecimento, a gente tem uma perda natural da massa magra, e isso vem trazer aí consigo, por exemplo, a sarcopenia, onde eu perco a função e devido à perda de massa magra, isso vai atrapalhar na minha qualidade de vida. Então, eu preciso do exercício físico para sustentar a minha função muscular, minha aptidão cardiorrespiratória, a minha força muscular, a flexibilidade, a estabilidade, e, consequentemente, eu vou ter uma melhora da saúde. Então, eu preciso da prática da atividade física de maneira geral em todas as populações. E, antigamente, a prática da atividade física ela era barreira em algumas doenças, como o câncer, por exemplo. Várias pessoas, né, não poderiam, quando estavam em tratamento de câncer, fazer qualquer tipo de atividade física. Hoje, os estudos têm mostrado a importância dessa prática como coadjuvante nesses tratamentos, né? Então, em resumo, o exercício físico para pessoas com obesidade. Qual o objetivo? Qual o melhor? Quanto? Eu tenho que focar em estética? Não, eu tenho que focar em saúde. Porque quando eu foco na saúde, eu não entro nesse ciclo vicioso, nesse ambiente obesogênico. Quando eu foco a estética, eu vou ter lá a obesidade, eu vou ter um desejo social de perda de peso, é natural. Aí eu vou lá e procuro programas enlatados para perda de peso, associando dieta e exercício. Consequentemente, eu vou criar um ambiente obesogênico. Se eu crio um ambiente obesogênico e eu estou tão focada nesse desejo social de perda de peso, a probabilidade é que eu tenha uma redução mínima de perda de peso. É difícil, nós passamos aí 5, 10 anos para ganhar esse peso. Eu não tenho como perder em 8 semanas. E aí eu não vou ter essa redução, eu vou ter perda das minhas expectativas, eu vou ter frustração, eu vou ter perda da adesão na prática dos exercícios ou do programa. Consequentemente, eu vou ter um reganho de peso, aí eu venho com a descontinuidade do exercício e dieta e eu aumento o nível de obesidade, e isso vai criando um ciclo constante. Então, o foco ela nunca deve ser a estética, mas o foco sempre deve ser a saúde. E isso deve sair de nossa orientação enquanto profissionais de educação física, enquanto profissionais de saúde, porque a pessoa ela sempre vai focar na sua estética. E aí, então, entrando nas doenças cardiovasculares, vou tentar fazer esse apanhado, né? Então, eu disse para vocês que a obesidade ela é um importante fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças, como, por exemplo, doenças cardiovasculares. É muito comum a pessoa com obesidade desenvolver a hipertensão, desenvolver diabetes, né? A gente está aí desenvolvendo um projeto de pesquisa com mulheres com obesidade e quem conversa aí com os alunos que estão envolvidos percebe o quanto de mulheres que descobriram o diagnóstico de hipertensão pelo nosso projeto, porque a gente ia lá, aferia a pressão não abaixava, e elas já estão hipertensas. Então, devido à obesidade. E aí, quando a gente consegue, existem ali uma possibilidade do exercício físico regular essa pressão arterial sem a necessidade de medicamentos a longo prazo. E aí existem outros tipos de doença, como vocês veem aqui na minha figura, que para eu entender os efeitos do exercício nessas doenças, eu preciso sempre pensar na fisiopatologia da doença, então eu preciso entender Camila, o que... Oi, já deu meu perdão, tempo? deu, mas não precisa te cortar, não. Pode só Eu passar já mais tô... rapidinho, mas não pode continuar com o assunto. É só para te avisar mesmo, pra você ter uma noção do tempo. Desculpa Tá o bom, corte, tá bom? tá bom. Então, eu preciso entender a fisiopatologia dessa doença para, então, eu saber quais os mecanismos do exercício e qual tipo de exercício eu vou trabalhar
com essas pessoas. Então, aqui mais um gráfico para mostrar para vocês que hoje nós temos um grande nível de pessoas com hipertensão no Brasil, cerca de quase 30% das mulheres, né, são hipertensas hoje diagnosticadas, e aí a gente sabe que tem muitas pessoas que ainda não têm o diagnóstico, que vão descobrindo ao longo do tempo. E aí a gente tem ali os estágios, né? Então vamos pensar que 130 por 89, ela já é considerado hoje uma pressão alta e que tem um risco, né, de elevação dessa hipertensão. Só que quando a gente chega nesse nível, só a mudança de estilo de vida, ela já pode ser suficiente para regular essa pressão arterial. Mudança de estilo de vida com, principalmente, início da prática do exercício físico. E aí, como é que ocorre essas alterações do sistema cardiovascular, considerando que o exercício físico, a prática do exercício físico, ela promove um aumento dessa atividade simpática, em consequência disso, aumenta a frequência cardíaca e aumenta a pressão arterial. Durante a prática do exercício físico, a gente observa aumento da frequência cardíaca e aumento da pressão arterial. Ué, professora, mas eu já sou hipertenso, já tenho a pressão alta, eu vou lá, faço o exercício, minha pressão vai aumentar? Isso pode acontecer durante a prática do exercício. Por isso que pessoas com hipertensão precisam de um acompanhamento mais adequado. Porque se ela está com a pressão desregulada, ela já chega com uma pressão de 140, essa pressão vai aumentar e isso pode trazer algum dano. Mas o efeito do exercício, ele é pós a prática. E a hipotensão, ela pode durar até 12 horas após a prática desse treinamento físico. Então, durante o exercício, sim, ocorre um aumento aí de pressão, mas após o exercício, a gente pode ver uma redução de 6 a 10 milímetros de mercúrio dessa pressão sistólica e diastólica, respectivamente, independente da idade. Né? Então, os efeitos do exercício, eles são após a prática. Por isso que a gente diz, eu preciso da prática do exercício para poder ter esses efeitos. Né? E aí aqui a gente mostra 2 gráficos de estudo bem tradicional, quando a gente associa hipertensão arterial, de pessoas, então, que realizaram aqui em repouso, né? De 160, mais ou menos, milímetros de mercúrio, aí numa pressão arterial média, durante o exercício, olha lá para onde que subiu, né? Mas no pós-exercício, eles caem para baixo do repouso, né? Isso mostra que lá em 1 hora após o exercício, eu já tenho um efeito desse exercício. E a mesma coisa quando eu faço cronicamente. Esse daqui é considerando agudo, esse daqui é cronicamente. Então, eu tenho essa redução após o esforço. E aí, as recomendações do exercício físico na hipertensão, eu trouxe esses slides aqui, mas para vocês saberem que existem recomendações de diversas diretrizes, internacionais, brasileiras, europeias, americanas, e de maneira geral, as recomendações, elas envolvem o exercício aeróbio e o treinamento de força. Por quê? Em muito tempo, o exercício aeróbio ele era sempre o principal prescrição, principalmente do cardiologista. Por que o cardiologista sempre indica caminhar? É o exercício mais seguro, o exercício mais barato, e a pessoa vai fazer sempre numa intensidade leve a moderada. E aí a faixa de segurança. Mas hoje a gente já tem visto a importância do treinamento de força nesse tratamento de hipertensão. Por quê? O treinamento de força, ele vai aumentar a força muscular, né? Vai fazer com que essa força muscular, essa massa muscular, melhore toda a parte inflamatória, que está muito relacionado aos aspectos de fragilidade, aos aspectos de perda de massa muscular. E isso vai estimular moléculas, como eu trouxe para vocês lá no início da aula, inúmeras moléculas que vão percorrer todos os órgãos e vão ativar o sistema cardiovascular, principalmente, fazendo, então, com que ocorra uma melhora do sistema cardíaco. Tá? Em resumo, é isso. É importante sempre, quando eu vou pensar em qualquer população, eu fazer uma avaliação básica, né? E hoje, as academias, elas não necessariamente têm obrigatoriedade mais
de levar uma prescrição médica, um atestado médico, mas é importante fazer pelo menos um questionário de prontidão de atividade física, que chama Parquet. Esse Parquet ele tem 7 perguntas, mas eu trago para vocês aqui um questionário que ele é um pouco mais avançado, tem mais perguntas. Dentro dessas 7 perguntas, você sente dor no peito? Você já sentiu algum desconforto? Já desmaiou durante a prática? Sente tontura? Tem alguma dor em algum lugar? Se a pessoa responde sim para alguma dessas perguntas, significa que ela não pode realizar a prática e ela tem que passar por uma avaliação médica, né? E aí, para isso, é importante, sim, uma equipe multidisciplinar. Mas aí eu deixo aqui para vocês, existem aí etapas que é importante para a gente conhecer o nosso aluno antes de sair indicando ou sair fazendo atividade física de qualquer jeito. E, de maneira geral, o exercício físico, ele possui seus efeitos. Então, se eu vou lá e faço um exercício, por exemplo, aqui um exercício dinâmico, vou lá e faço um exercício de corrida, de treinamento de força, o exercício ele vai causar um processo de lesão muscular, é normal. E essa lesão muscular vai ocorrer um processo de reparo. E nesse reparo, eu vou ter uma adaptação da fibra muscular, eu vou ter um aumento do turnover proteico, ou seja, um processo de regeneração, eu vou ter um aumento da utilização de lipídio, como eu disse para vocês, eu vou passar a utilizar mais gordura como substrato energético, consequentemente, eu vou ter aumento do gasto energético de repouso, vou ter um aumento de massa magra, posso estimular ali tipos de fibras musculares, por exemplo, vou aumentar a oxidação, a utilização de lipídios superior à utilização de carboidrato. Quando eu utilizo mais lipídio, eu vou ter perda de massa gorda e, inconsequentemente, eu vou ter, por exemplo, redução de lipídio plasmático, LDL, triglicerídeos, né? Que são aí fatores de risco também para desenvolvimento de várias doenças. Resistência à insulina, porque a diabetes inicia pela resistência à insulina. Então, eu vou ter ali o meu sistema fisiológico mais funcional, né? E aí, em resumo, para a gente levar para casa, né? Programas de exercício físico para populações especiais, cuidados necessários. E aí, quando eu digo populações especiais, é o foco da aula de hoje, né? Atividade física para pessoas com algum tipo de doença, principalmente quando eu considero alguma doença metabólica. Eu preciso conhecer o meu aluno, eu preciso saber com quem eu estou lidando. Eu preciso realizar avaliações periódicas, entender a fisiopatologia da doença, estimular o aluno a focar nos benefícios da saúde em primeiro lugar e nunca na perda de peso, evitar programas enlatados, que existem aí os diversos, porque eu preciso fazer uma adaptação às escolhas dos meus alunos e estimular novas modalidades. Lembra que o melhor exercício é aquele que ele vai realizar e que ele vai desempenhar. Eu vou incentivar a redução do comportamento sedentário, identificar se o meu aluno necessita mesmo emagrecer, porque às vezes ele tem alguma distorção, né, de imagem. Preciso trabalhar de maneira multidisciplinar. Nós não somos super-heróis. A educação física precisa da fisioterapia, precisa da nutrição, precisa da terapia ocupacional, precisa da medicina, para que a gente consiga desempenhar o trabalho adequado, pensando que o ser humano ele é completo de vários fatores. Evite metas inatingíveis, privilegie a prática de atividade física prazerosa, lembrando sempre o que o indivíduo gosta. Os efeitos do exercício está condicionado à sua prática e realizar a adaptação ou personalização dos programas de exercício para atender às necessidades individuais e melhorar a saúde e qualidade de vida dessas pessoas. Sempre gosto dessa frase, você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. A gente sempre fica acostumado assim, não vai dar certo, é assim mesmo, nossa, tudo muito difícil. Se eu não tentar, eu nunca vou conseguir. Então, fica aí, nunca desistem no primeiro não. Sempre vão em busca do sim. E aproveito aí a live, né, que vai ficar gravada para divulgar a nossa semana acadêmica, que vai acontecer entre 8 e 12 de setembro, junto com a nossa semana acadêmica, que está sendo muito bem preparada pelo terceiro período aí da educação física. Nós vamos ter o nosso primeiro encontro dos cursos de educação física de toda a UENG, então nós vamos receber professores, alunos de Tuiutaba, Ibirité, Passos, né,
com esse evento junto aí da Conexões em Movimento. Então, se organizem, as inscrições já estão abertas, façam inscrição, terão atividades de manhã e de tarde aí, com muita gente, com convidados especiais, para que todos vocês possam desfrutar dessa nossa semana belíssima. E para fechar, venho agradecer meu grupo de pesquisa, né? Meu GENF aí, que vocês já conhecem, está faltando gente aí. Hoje eu falei que a gente precisa renovar a foto, está faltando a Letícia do primeiro período, faltando a Raniele, Diego, mas aqui desse lado a gente tem os meus pós-graduandos, Michele pós-doc e Bruna, meus mestrandos, a Ana Vitória, que é minha técnica e futuramente mestranda, a primeira mestranda aqui do nosso programa, e os nossos alunos de C, tanto da educação física quanto da fisioterapia, e muito obrigada, e desculpa extrapolar o meu tempo. Obrigado, Camila. Excelente a sua aula, né? Te agradeço pelo conteúdo, pela disponibilidade. Vou passar aqui algumas instruções, pessoal, que a Jennifer enviou no chat. Não sei se todo mundo chegou a ver, mas é o seguinte: nossa lista de presença já está no chat, é só vocês entrarem no link, clicarem em responderem o formulário. E para fazer perguntas para Camila, a gente tem aí duas possibilidades, né? Para quem quiser e tiver possibilidade, abre a câmera, abre o microfone, né? E conversa mais diretamente aqui conosco e com a Camila, principalmente. E caso, né, vocês tenham talvez algum problema para abrir câmera e microfone agora, ou não queiram também, tem um formulário também no chat, que só vocês clicarem, responderem lá, colocarem sua pergunta, seu comentário, elogio, enfim, né, o que vocês quiserem colocar por lá, e aí a gente faz a leitura aqui para vocês, tá bom? Então, deixo aberto aqui de início, para quem quiser trazer alguma pergunta para a professora Camila, fica o espaço aí para vocês. Mauro, Jennifer, só te interromper rapidinho, é porque eu não tô tendo acesso ao chat, não. Desculpa. vocês... Eu Eu também também não não, tô viu? conseguindo ter acesso. Tá Eu, bloqueado. eu também não tô conseguindo aqui. Vocês não Eu tô Fala que conseguem... o chat, telefone. o chat não está disponível. Fala que só para membros que têm acesso à conversa. Acho que tem que Entendi. disponibilizar em alguma coisa. Beleza. Então é o seguinte, pessoal. Essa é uma questão das primeiras vezes, né, que eu falei com vocês, que é o seguinte: o Teams, ele só permite, eu achei antes que era até inclusive para escrever alguma coisa no chat, mas então ele só permite o acesso ao chat para pessoas que estão na equipe, né? Então, assim, eu até cheguei a adicionar a Jennifer e Thalita, e aí a gente vai fazer assim. De toda forma, com relação à lista de presença, a gente não vai conseguir fazer dessa forma, mas fica o registro no Teams de quem está presente. Então, quem está presente e se inscreveu anteriormente, a gente consegue pegar os nomes de vocês e enviar o certificado, tá bom? A lista era mais uma segurança nossa, mas vocês vão ter o certificado por essa ferramenta que a gente tem no Teams. Agora, com relação às questões, aí dessa vez, infelizmente, a gente só vai conseguir as perguntas oralmente mesmo, não vai ter jeito de a gente passar uma lista escrita para vocês, não. Mas na próxima vez a gente tenta aí alguma alternativa para viabilizar isso também, tá bom? Então vamos lá. Jennifer, tem questões? Quem mais tiver, só levantar a mãozinha aí que fica aberto para vocês conversarem com a Camila. Bom, vou puxar a fila aqui então. Primeiro eu quero agradecer à professora Camila pela belíssima aula que ela trouxe para a gente, questões muito interessantes, muito pertinentes para a nossa profissão. Para começar, Camila, eu gostaria de saber, no caso de uma pessoa que tem algum tipo de hipertensão arterial, teria alguma frequência recomendada, que, por exemplo, ela está lá na academia comigo fazendo musculação, tem alguma frequência recomendada que eu devo estar medindo a pressão daquela pessoa? Obrigada, Jennifer, pela pergunta. Acho que isso é muito importante, né? Porque é uma dúvida muito geral e já traga aí como recomendação, né?
é adequado que vocês já afiram a pressão quando a pessoa chega para realizar o exercício. Então, se ela tiver acima de 130, não é adequado que inicie o exercício físico, né? Vocês deixam a pessoa ali em repouso mais um pouco, e deixa 5 minutos, 10 minutos, e a pressão não voltou, não regulou, não tiver, né, ali de 130 para baixo, não inicie o exercício, né? Principalmente se ela toma algum medicamento, porque se ela toma algum antihipertensivo, ela tem que estar, né, com a pressão regulada, porque durante o exercício isso vai aumentar. E aí, durante o treinamento de força, é muito importante evitar as famosas manobras de valsalva. O que é a manobra de valsalva? É realizar o exercício segurando a respiração, né? Então, ela precisa estimular cada vez mais isso e acompanhar sempre com frequencímetro. Durante o treinamento de força é muito difícil, em alguns exercícios, aumentar a frequência cardíaca, porque normalmente se faz em posição sentada, em posição em pé. Mas uma recomendação que eu sempre levo é uma escala de percepção de esforço, que a gente chama aí de escala de Borg. Ela foi criada de 6 a 20. O que significa? De 6, se eu coloco um zero na frente, representa 60 a 200. Então, se ela tiver com uma percepção de esforço muito lá próximo de 20, significa que o exercício está muito intenso e isso não é legal ali, dependendo do indivíduo, né? Mas antes e depois do exercício. Durante o exercício, a depender muito do tipo do exercício, mas não vejo a necessidade. Se ela chegou, está com a pressão regulada ali para iniciar, você pode realizar a prática e no pós-esforço também afere e só libera se ela tiver dentro do adequado. Perfeito, Camila, são questões muito importantes para a gente ter certeza que em algum momento da vida eu vou precisar e vou lembrar dessa informação, muito importante. Só mais uma pergunta, se deixar eu vou ficar aqui o resto do dia perguntando, mas prometo ser breve. O famoso uso de medicamentos para emagrecer, os Ozempic, esses famosinhos aí da internet principalmente, eles podem ser um aliado do exercício ou eles mais prejudicam do que ajudam? Olha, o prejudicar é muito profundo, né? Até porque hoje, né, eles são liberados pela Anvisa. Então, existem estudos mostrando, sim, que eles são importantes, coadjuvantes, né, no tratamento. E aí, quando a gente fala do tratamento, a gente está falando de obesidade séria. A gente não está falando de pessoas que só estão ali acima do peso, não tem nenhuma desregulação metabólica, né, e que vão e aplicam, né? Aí a gente tem que tomar cuidado dessas pessoas com os possíveis efeitos colaterais a partir disso, né? Mas eles são hoje sim considerados coadjuvantes, né? Associados a esse tratamento. Então, e aí qualquer tipo de terapia medicamentosa, além da terapia medicamentosa, eu preciso de mudança de estilo de vida, porque se eu não tiver a mudança de estilo de vida, não vai resolver. O Ozempic, ele vai fazer lá o seu efeito, né? Porque a pessoa ali deixa de comer, ela estimula, né? Sensibilidade à insulina, estimula, né? A via de leptina e grelina, então a pessoa se sente mais saciada. Então isso vai fazer com que ela mude ali esse comportamento alimentar, não mude o comportamento alimentar, ela ingira menos calorias, digamos assim. Consequentemente, isso vai auxiliar. Mas se eu paro esse tratamento, eu não mudei meu comportamento alimentar, eu vou ter o reganho de peso. Então, eu preciso sempre lembrar que os tratamentos eles estão associados à mudança de estilo de vida. Perfeito. Então, eles não podem, como se diz, substituir o exercício, eles podem ser um coadjuvante. Exatamente. Igual naquela figurinha que eu trouxe para vocês, um gráfico cheio de coisa colorida em inglês, é sobre isso. Então, existem as terapias, inclusive a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é um tratamento hoje considerado até um dos mais eficazes para a obesidade, mas se eu não continuo, se eu não tenho mudança de estilo de vida, se eu não tenho a prática de exercício físico, mudança de comportamento alimentar, eu tenho a possibilidade de reganho de peso, tanto que hoje já se mostra os estudos a recidiva e pessoas refazendo cirurgia bariátrica porque não resolveu. Perfeito, muitíssimo obrigada. Obrigada a você pela pergunta. Obrigado, Jennifer, Camila, Márcio agora aqui na fila. Boa noite, Camila. Boa noite, Mauro.
Boa Vocês- noite. Boa noite. Sim. Sim, obrigado. Camila, eu gostaria de perguntar à doutora sobre, já que a obesidade ali no caso, ela não se trata somente de uma doença física, o que a senhora acha de uma atuação de nós, profissionais da educação física, com o profissional ali da psicologia, em tratamento a essa doença para que o paciente melhore, no caso? Importantíssima pergunta, Márcio, e como eu disse ali no final, é muito importante a equipe multidisciplinar, né? Então, tanto do psicólogo quanto do nutricionista, do médico. Então, dei o exemplo da cirurgia bariátrica. É muito comum a pessoa que faz a cirurgia bariátrica, ela desenvolver ao longo da vida algum vício. Por quê? A comida, de certa forma, ela não consegue comer o que ela comia, ela descontava, de certa forma, indiretamente na comida, né? Então, é muito comum a pessoa desempenhar um alcoolismo, um tabagismo, e aí é por isso que é importante a equipe multidisciplinar, não só a educação física, a nutrição, porque é o que a gente sempre vê, essas parcerias de nutrição e profissionais de educação física, mas a psicologia, a medicina, a terapia ocupacional, né? Hoje a terapia aí, ela tem sido muito recomendada, né? A terapia comportamental, ela tem sido muito recomendada nos tratamentos de inúmeras doenças, principalmente da obesidade, porque ela é multifatorial. Obrigado. Obrigado, Márcio, Camila. Agora Thalita e depois Fernando, ok? E Pedro Henrique Lopes. Thalita. Boa noite. Camila, eu fiquei numa dúvida em relação até um pouco do que você comentou agora há pouco, né? Tipo assim, tem pessoas que vão fazer atividade física, mudam a alimentação, mas por que que muitas pessoas assim emagrecem e depois voltam a engordar? Isso tem a ver com, por exemplo, com psicológico, igual o Márcio comentou? Ou tem algum outro fator, alguma outra coisa? Porque às vezes a pessoa ela tá fazendo atividade física, emagrece, mas acontece esse reganho. Thalita, obrigada pela pergunta. E essa a gente costuma dizer que tanto a prática do exercício quanto a mudança do estilo de vida, ela causa uma mudança epigenética, causa uma mudança lá no núcleo da nossa célula. E a gente precisa avaliar como que está tanto a carga do treinamento, tanto o perfil alimentar dessa pessoa, né? Porque é muito comum, com a intensidade do treinamento, isso gerar mais fome, e aí, dependendo do nível, isso poder desempenhar esse ganho de peso, né? Então, se ela começa a prática, é muito comum, no início, eu começo a prática, faço ali 2 meses, não acontece nada, 3 meses, não acontece nada, de repente a pessoa começa a mudar. Depois dos 3 meses, a pessoa começa a ver as mudanças no corpo, começa a ver mudança em força, começa a ver inúmeras mudanças, que isso é natural. E aí, se eu continuo, em algum momento vai se estabilizar. E aí, por isso que vem a famosa carga de treinamento, o princípio do treinamento. Eu preciso trazer novos estímulos para o meu corpo, porque o nosso corpo, ele é adaptável. Então, se eu passo 8 semanas fazendo uma coisa, o meu sistema fisiológico ele vai se adaptar àquilo. E aí eu preciso trazer novos estímulos, né? Então, por isso que a gente sempre tem que mudar o tipo de treinamento, tem que mudar, né, a carga, aumentar o exercício, enfim. Isso é muito importante e assim acontece também com o padrão alimentar. Uhum. Até voltando um pouquinho, que eu realmente fiquei com um pouquinho de dúvida. No caso de pessoas com pressão alta, né? Seria mais indicado, tão indicado, no caso, fazer exercício de alto rendimento? Assim, de mais alta intensidade? Aí como que faria?
Não. Na verdade, o alto rendimento, né? A gente sempre fala assim, eu faço exercício de alto rendimento. Eu coloco todo mundo no chão, com os pés bem no chão, que alto rendimento, só faz atleta e só é super-herói. Nós somos aqui todos meros mortais. Nós podemos desempenhar um belo treinamento de alta intensidade, de uma carga de treinamento alta. Para que eu preciso levar o meu aluno no máximo se o básico funciona? Eu preciso pensar nos prós e nos contras, né? Se ele já tem um déficit, se ele já tem um problema, né? Eu tenho que tomar cuidado à necessidade, né? O exercício moderado, a alto, ele já é adequado. Eu preciso levar ele acima do máximo? Não, né? Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente está trabalhando e com qual o objetivo desse indivíduo. Uhum. Aí, no caso, então, isso envolveria também exercício cardiorrespiratório, né? Fazer o que é muito conhecido como cardio, né? Aham. Aí, eu já ouvi mesmo o pessoal daí do fitness falando que, igual, tem um treino que chama HIIT, que é aquele que você faz mais intensidade lá Intervalar. no, isso, no cardio mesmo. E já ouvi falar que esse a pessoa tende a melhorar mais essa questão cardiorrespiratória. Mas, igual, para uma pessoa que tem pressão alta e que, no caso, também teria aí uma obesidade inclusa também. Como que faria? Tipo, seria melhor, igual, voltar no que você falou, manter ali o moderado? Funcionaria da mesma forma do que aumentar a intensidade nesse caso? Ó, eu acho que uma coisa que a gente precisa sempre pensar é naquilo. A gente sempre tem que dar novos estímulos para o nosso corpo, porque a gente se adapta. A pessoa Uhum. nunca fez nada. Ela entrou lá, procurou a Thalita hoje. Vou começar a fazer o exercício. A Thalita já vai iniciar ela num HIIT, num treinamento intervalado, porque hoje a fama dele é que ele é mais eficaz do que o treinamento de intensidade moderada. Então, ela começou hoje, já vou começar lá porque ele é mais eficaz, eu vou dar resultado mais rápido para o meu aluno. Ou eu primeiro preciso fazer um processo de adaptação com o meu aluno. Então, eu sempre digo que o feijão com arroz, ele sempre funciona e ele deve ser, no início de qualquer tipo de treinamento, ele precisa ser com feijão com arroz. O feijão com arroz eu digo básico, né? E Uhum. aí, ao longo do momento em que a pessoa passa a ter uma melhora cardiorrespiratória, porque às vezes a pessoa chega para você, ela mal dá conta de subir um lance de escada sem subir ofegante, né? Sem chegar no final ofegante. Aí eu vou pôr ela num HIIT, eu vou levar ela ao desastre, né? Então, eu primeiro começo, faço um processo de adaptação. Ao longo do treinamento, eu posso fazer essas mesclas, eu posso trazer esses tipos de treinamento que vem com estímulos diferentes. E aí, isso é o que vocês vão aprender ao longo da faculdade, que está muito associado a esses princípios do treinamento. Então, eu vou ter um momento que eu vou ter que dar um estímulo alto, vou ter um momento que eu vou ter que regular, e assim a gente vai. Por isso que a gente precisa que as pessoas compreendam a importância do profissional de educação física na prescrição, né? Porque não adianta eu ir lá pegar, o HIIT é bom, aí qualquer um vai e faz o HIIT. Vou dar um exemplo. Uhum. Eu gosto de falar, tá mal, e qualquer coisa você me interrompe. Mas vou dar um exemplo. A gente tem uma funcionária aí da UENG que ela ficou sabendo que ela foi num negócio de bicicleta, numa aula de bicicleta. Foi numa aula de bicicleta, muito bom, a aula de bicicleta, todo mundo está fazendo, eu vou lá também. Ela não estava fazendo nada, chegou lá, ela fez. Ela teve um problema renal muito grande por conta da carga de treinamento. Então, o excesso, ele faz mal. Né? Então, e aí eu preciso tomar cuidado. Se o aluno nunca fez, ele chegou na academia hoje, independente da academia que seja, ele nunca fez, eu não vou colocar ele lá no meio de uma aula intensa. Eu preciso acompanhar esse aluno. E aí fica a dica. Eu acho que o que falta hoje na nossa área são as especialidades. O fato de eu ser profissional de educação física não significa que eu sei tratar uma pessoa com obesidade, que eu sei tratar o hipertenso, que eu sei tratar o atleta, que eu sei tratar o jovem.
eu preciso me adequar às especialidades, e a gente acha que a gente tem condições de tratar todo mundo igual. Uhum. Obrigada, Camila, você respondeu minha dúvida. Obrigado, Thalita, Camila. Vamos fazer o seguinte, né? Agora temos o Fernando, temos o Pedro inscrito ainda, e aí eu vou pedir para vocês, né, caso mais alguém queira fazer perguntas, que se inscreva, né, levantando a mãozinha aí até o encerramento da pergunta do Fernando. Caso ninguém se inscreva, né, o Fernando faz, conversa aí com a Camila, passamos para o Pedro e aí a gente encerra depois do Pedro, beleza? Ok, vamos lá, Fernando. Ô Camila, você explicou aí durante a live aí que a prática de atividade física tem vários benefícios, mas quando ultrapassa, né, tem excesso de atividade física, o famoso overtraining, né, eu vou te dar um exemplo que vem acontecendo comigo. Eu tenho uma aluna do ensino médio que ela tem um núcleo da cidade de voleibol, ela pratica de 3 a 5 vezes na semana, ela tem um calendário esportivo e ainda ela reveza com outra atividade, faz musculação. Aí ela está se sentindo muito cansada, dor no corpo, fraqueza, ela está tendo alguns problemas respiratórios, segundo ela, está com dificuldade de dormir e também tem a questão da ansiedade, porque muitas das vezes ela, com esse cansaço durante a semana, no final de semana ela não dá conta de desenvolver um desempenho, né, nos jogos. Então ela chegou perto de mim, né, durante minha aula e me relatou isso. Aí o que eu orientei ela? Primeiro conversar com o treinador dela, né, para ver se pode mudar né, a questão do treinamento dela, da musculação também, conversar com a instrutora e buscar, através de um profissional, né, multidisciplinar, um psicólogo, um terapeuta, né, para estar olhando essa situação também. Aí eu queria saber se eu fiz essa intervenção corretamente e como a gente deve agir quando a gente encontra essa situação. Eu encontrei no vôlei, mas pode acontecer em qualquer esporte coletivo, individual, né, ou qualquer outra prática de atividade física ou exercício físico. Aí eu queria saber de você, porque, né, e se o overtraining ele é uma doença aguda ou crônica também, que é uma doença cognitiva, né, psicológica, mas O overtrainer, né, se a gente for pegar a tradução, né, um supratreinamento, quando está acima, está elevado, né? E hoje a gente tem visto não só o overtrainer, né? Tem visto aí o over em diversos aspectos, né? De trabalho, né? E isso vai estar ligado extremamente, né? Aos aspectos, né? Mudanças comportamentais, porque quando eu tenho uma elevação muito grande de carga de treinamento e eu tenho um baixo nível de recuperação, regeneração fisiológica, isso vai alterar. E aí não é só os aspectos fisiológicos, psicológicos, eles vão trazer alterações fisiológicas. Então aí vai vir perda de peso, distúrbio de sono, de apetite, como que fala? A pessoa deixa de ser mais alegre, gente, sumiu, de personalidade humor, mesmo, assim. Oi? mudar o humor da pessoa. Isso, de humor, era humor que eu queria saber. Mudança de humor, né? E aí isso vai atrapalhar em diversos aspectos. Então, ele pode ser em algum momento agudo, mas se eu persisto, ele se torna crônico. Tá? Então, assim, se eu não tenho um processo de recuperação adequado, ele se torna crônico. E você, penso que pelo teu relato, você fez adequadamente. Principalmente, se você, mesmo que não houvesse o relato, e você percebesse isso, por isso é importante a equipe multidisciplinar. A gente está sempre conversando com vários profissionais para auxiliar o nosso aluno, principalmente quando eu trabalho com algum tipo de esporte, né? Porque qualquer nível de competição, ele é estressante, né? Então, a gente precisa ter esse trabalho, esse suporte psicológico, nutricional, né? Para que haja o processo de recuperação e regeneração celular,
para que, então, eu não desempenhe aí esse overtraining. Tá? Então, ok, então, obrigado, viu? Obrigada a você. Obrigado, Fernando. Pedro, vamos com as suas questões para encerrar? Vou ligar a câmera aqui que fica melhor para enxergar. Sim. Camila, você trouxe a questão do aumento dos índices de obesidade, de que futuramente mais da metade da população pode ser obesa, e você disse que isso era uma coisa multifatorial, né? E eu fiquei refletindo no quanto isso está profundamente ligado a fatores sociais e econômicos. Por exemplo, alimentos industrializados e ultraprocessados costumam ser mais baratos e acessíveis, né? É muito mais fácil você pegar R$ 10 e comprar em salsicha, por exemplo, do que em legumes. Principalmente para população de baixa renda. E, além disso, o estilo de vida atual das pessoas, com trabalhos cada vez mais sedentários e jornadas longas de trabalhos, né? Esse comportamento sedentário, acaba limitando o tempo e até a disposição das pessoas para a prática de atividade física. E aí, tipo, com essa tendência de aumento de obesidade, que é tão preocupante assim, tipo, o que você acha que seria mais urgente para a gente, quanto profissional de educação física, ou para até outros cursos, assim, por exemplo, para tentar conter esse avanço da obesidade? Ei, Pedro, gostei dessa pergunta. Muito bom. É, é preocupante, alarmante, né? E a gente traz aí que a gente ficou, né, 2 anos presos em casas por uma pandemia, mas a obesidade é uma epidemia que vem ali arrastando ao longo de anos. E existem aí, né, políticas públicas, hoje você vê muito forte a Organização Mundial de Saúde, as diversas associações estimulando, né, trazendo guias alimentares, guias da prática de atividade física, tentando trazer como conscientização da população sobre essas mudanças de estilo de vida, né? E aí, só que a gente sabe que para eu mudar um estilo de vida tem muita relação dos aspectos sociais, né? É muito fácil eu mudar um estilo de vida num ambiente em que eu tenho tudo ali, tenho segurança, tenho tranquilidade de andar na rua, ir e vir sem medo de ser assaltado, né? E aí, para isso, a gente precisa movimentar, sim, as políticas governamentais, né? E aí, isso é muito mais profundo, né? Porque a gente também vem com o envolvimento da indústria farmacêutica, que não tem jeito, ela está aí para tentar trazer um pouco desse poder, né? Isso que os diversos medicamentos, as diversas terapias medicamentosas, elas vêm com essa eficácia, são muito caras, né? E nem todo mundo tem essa disponibilidade. Mas eu penso que nosso papel enquanto pessoas, enquanto profissionais, é estimular essa educação em saúde, né? É trazer essa conscientização da população, fazer presente nas diversas reuniões, nas diversas comissões, né? Porque hoje a gente vê a dificuldade ainda da entrada do profissional de educação física numa equipe multidisciplinar, né? Então, aqui em Divinópolis a gente não tem, né? Tem um ano aí que eu e o Mauro entramos numas reuniões aí para poder tentar forçar e não deu certo, né, Mauro? O ano passado eu estive numa reunião mensal na Assembleia Legislativa de um deputado que colocou como pauta, né, discussão sobre a obesidade, que foi até interessante, né, nesse intuito. E aí a gente fez várias apresentações ali para que viesse a ser projetos de lei, né, associado à alimentação escolar, à facilidade desses alimentos in natura, né? A gente, né, a Bruna, né, minha aluna sempre diga, a gente precisa descascar mais e desembalar menos, né? E isso é uma dificuldade mesmo mundial, né? Então, a gente acho que tem que começar mesmo com a conscientização e com essas participações nas diversas comissões para que a gente mostre a diferença.
E a gente mostra a diferença com conteúdo, a gente mostra a diferença com sabedoria, né? Não adianta eu chegar batendo no peito do político ou do médico, falar, não, tem que fazer o exercício físico. Por quê? Eu tenho que saber sentar de igual para igual e discutir a respeito do porquê o exercício físico ele pode ser importante e o que isso pode fazer de diferença no estilo de vida, né? E por que eu preciso de parques seguros, né? Divinópolis é uma cidade que a gente precisa estimular cada vez mais isso, né? A falta de locais adequados, né? Para a prática de diversos tipos de atividade física, e isso precisa estar nas políticas de governança das cidades, dos estados, do país. Obrigado pela resposta. Acho que é isso mesmo, cabe a gente conscientizar do que a gente já sabe e que isso envolve um governo inteiro e um sistema muito maior, né? Obrigado. Mas vai muito ao encontro da minha última frase, né? Eu já tenho não, vamos buscar o sim, né? Não vamos parar ali. Se eu fizer alguma coisa, alguma mudança vai acontecer. É um Com trabalho de certeza. formiguinha mesmo. Uhum. Obrigado, Pedro. Obrigado, Camila. Pessoal, vamos chegando ao fim, então, né, dessa primeira live. Quero agradecer, né, a todos vocês que estiveram presentes aqui hoje. Estava conversando agora ali com as meninas e a gente comentando que, assim, ficamos bastante felizes, né, com o resultado desse primeiro evento que a gente fez. Óbvio, né, que com alguns contratempos. Então, por exemplo, o negócio do chat pegou a gente completamente de surpresa. Elas ainda me avisaram durante o início da fala da Camila e eu adicionei elas, achei que todo mundo ia pelo menos conseguir ver, né, aquilo que a gente colocaria lá. Mas, enfim, não deu. Vamos ver aí o que que a gente consegue fazer nas próximas para vocês terem acesso ao chat também, né? Eu acho que isso, de certa forma, viabiliza algumas outras participações, né? Mas vamos verificar isso. Mas, no mais, assim, né? Ficamos realmente muito satisfeitos. É bom a gente ter aqui casa cheia, né? Chegamos a ter 40 pessoas, é uma sala de aula cheia, 8h30 da noite, numa segunda-feira. Então, assim, né, bem legal mesmo. Obrigado a todos e todas pela presença. Peço para vocês, né, ficarem aí atentos à nossa página, porque teremos, né, algumas repercussões da live lá. Vamos querer saber as opiniões de vocês, aquilo que deu certo, aquilo que não deu. Queremos saber também sugestões, né, de temas aí para a gente trabalhar das próximas vezes. Mas, enfim, né, é isso. Obrigado, Camila. Te dou aí a oportunidade de você fazer uma fala final para a gente, né, mas já te agradecendo aí bastante, né, por ter topado participar, por a gente ter mexido nas datas, enfim, você manteve aí conosco. Obrigado mesmo, né, uma exposição, como eu já disse anteriormente, muito boa e também uma presença importante, né, nas respostas às perguntas que a gente teve. Obrigada, Mauro. Bom, eu só tenho a agradecer pelo convite, me sinto honrada, né, de ter sido a porta-voz aqui desse projeto de vocês, ter iniciado. Espero que tenha sido a contento, espero que tenha sido claro e tenha aí atingido as expectativas de vocês, né? Eu tentei trazer um pouco das difíceis falas e diversas dificuldades do sistema fisiológico, né, de maneira um pouco mais clara, de maneira mais coloquial, mais popular, para que todos conseguissem aí trazer essa compreensão. E é uma coisa que eu sempre estimulo, a gente precisa falar de igual para igual com os nossos alunos. Não adianta a gente trazer ali, né, aquela fala toda dificultosa e a gente não conseguir explicar, transcrever o nosso conteúdo científico, né, para que todos compreendam, né? E parabenizo todos que estiveram aqui nesse momento, né? E estimulo que vocês continuem participando, continuem estudando, continuem vivendo a universidade, né? Pela lista de presença, eu vi que tem ali gente de vários períodos, né? Ali desde quem está no primeiro a quem está aí no último ano. Isso é muito bom, essa relação entre vocês. E é isso, vivam a universidade, venham e mostrem a importância da educação física e que vocês possam realmente fazer a diferença
nesse mundo, e quem tem interesse em trabalhar aí com pessoas com algum tipo de doença, se especializem frente a essas áreas. Não é fácil, a gente precisa entender da fisiopatologia, a gente precisa entender com quem a gente está lidando dia a dia, mas vocês vão ver o quão importante vocês vão se tornar para essas pessoas. E lembrem que a mesma pessoa que trata um atleta, que cuida de um atleta, não vai ter condições necessariamente de tratar uma pessoa com algum tipo de patologia. Por isso a gente precisa dessas especialidades no nosso curso e lidar com muita seriedade. E aí que vocês se coloquem nesse papel com seriedade, para que as pessoas não tomem o lugar, né? Porque hoje é fácil montar um treino no ChatGPT, né? Mas ninguém tem o conhecimento que vocês têm. Bom, aproveitem esse restinho aí de semana, esse restinho de semana que só começa agora, né, Mauro? Parece que hoje já foi tanta coisa. E eu me coloco sempre à disposição de vocês, tá bom? Obrigada.